Olá, meus irmãos, aqui estamos reunidos para mais uma oportunidade de estudos junto à doutrina espírita. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, temos essa oportunidade em nossa sede durante a semana. Fazemos as nossas reuniões públicas, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos o Livro dos Espíritos e também disponibilizamos através da internet, no Facebook e também no YouTube, as palestras, né? E assim podemos divulgar a doutrina espírita a muitos corações. Nós estamos sediados na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo. E aqui vamos nós para o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de começar os nossos estudos, vamos fazer aquele momento gostoso de tranquilizar o nosso pensamento, o nosso coração, para assim, com mais tranquilidade, poder receber essas energias gostosas que se achegam quando nós nos juntamos aos bons espíritos para o estudo e compreensão das leis divinas, seja através do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos. Nós vamos tendo essa oportunidade de aprimorar o nosso pensar e com mais calma, com mais equilíbrio, poder trabalhar as questões do dia a dia da forma mais pacífica, mais harmoniosa possível, junto aos nossos semelhantes, sejam os nossos familiares, companheiros de trabalho, aqueles que vão conosco em sociedade. E é por toda essa oportunidade que estamos tendo neste momento que vamos agradecer ao Pai, aos bons espíritos que estão vibrando por nós intensamente, para que mantenhamos a boa vontade, a coragem, a determinação nesse processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, que é um trabalho individual de cada um de nós e que precisamos ir em frente, uns dando as mãos para os outros sempre e dando as mãos para Jesus, o nosso querido Mestre. Assim pedimos a bênção do Pai para todos nós e vamos aqui pedindo permissão para iniciar os nossos estudos desta tarde. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aqui então estamos nós com o Livro dos Espíritos. Nós estamos nas partes finais do Livro dos Espíritos. A gente está no livro 3º, que fala sobre as leis divinas ou naturais. Capítulo 11, esse capítulo fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Para quem ainda não conhece, este capítulo, ele termina praticamente o estudo das leis naturais ou das leis divinas, arrematando todo aquele aprendizado que a gente fez anteriormente, de todas as outras leis. E com chave de ouro, não é? Porque as leis do Pai são leis de justiça, mas também de misericórdia, de amor e de caridade. É isso que a gente encontra nesse percurso todo desse estudo que a gente fez junto a essas leis. Então, nós vamos aqui trabalhar com as questões 888, 888A e 889. A gente vem aqui falando a respeito de vários itens, né? E hoje essas questões elas vão abordar a caridade e o amor ao próximo, dentro da lei de justiça, amor e caridade. Então, dentro desse item, né, de caridade e amor ao próximo, vamos ver as perguntinhas que o Kardec faz lá para o plano espiritual. Então, a primeira questão aqui para a gente estudar, a 888, o Kardec perguntou assim:
Que pensar da esmola? E o plano espiritual responde para o Kardec. O homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, olha que explicação bacana, né, desse plano espiritual. E vamos estudando parte por parte, porque aparentemente é uma resposta curta, mas que tem uma série de condições aqui, né? Então, primeiro essa questão da esmola, né? Da questão do dar o material, né? De dar um prato de comida, de dar o cobertor, de dar um tanto em dinheiro, para garantir a existência daquele irmão que está numa condição, seja uma condição de rua, seja uma condição de doença extrema sem ter o recurso necessário. Então, é dessa esmola que ele está aqui a tratar. Então, primeiro ele vai falar aqui pra gente, né? Quem é esse irmão que precisa da esmola? Então, são aqueles, ou deveriam ser, né? Aqueles que não podem trabalhar. Ele está falando aqui pra gente, olha, numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Então, ele está aqui dizendo para a gente, olha, aquele que provavelmente vai pedir, né, a esmola, é alguém que não está capacitado ou não consegue, por N condições, trabalhar. E por não conseguir trabalhar, por não conseguir o seu sustento, ele está na condição de pedir esmolas. Porém, ele coloca aqui pra gente, né, que numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, devia se garantir a existência desses irmãos sem que eles precisassem pedir esmola. Quando esse espírito amigo responde dessa forma, a gente fica pensando, bom, então, se numa sociedade, né, que entende e já consegue cumprir com a justiça divina, ela tem deveres e ela cumpre esses deveres. E o maior desses deveres é olhar para com o seu irmão, para que ele tenha, mesmo que na dificuldade, seja na doença, seja no impedimento qualquer que ele não possa trabalhar para ganhar o sustento, que ele possa ter o suficiente para realizar as suas necessidades. A necessidade de alimentação, a necessidade de proteção, a necessidade de vestimenta, as necessidades humanas, né? Então, a gente entende o quê? Que na nossa sociedade ainda nós estamos a caminho, né? A gente não pode nunca esquecer que a gente está evoluindo. Hoje não tá bom, mas já foi muito pior, né? Então, o que a gente compreende pela resposta desse irmão é que a gente ainda não está muito bem, não é? Porque na nossa sociedade a gente não consegue garantir ainda ao irmão necessitado a questão da sobrevivência com dignidade, né? Ele ainda precisa chegar até nós e pedir o dinheiro, pedir o alimento, pedir o agasalho. Bem provável que daqui a alguns 100 anos, né? Porque a evolução é lenta, é bem provável que daqui a algum tempo a nossa sociedade já esteja mais imbuída dessa condição do ver a comunidade com fraternidade,
e se preocupar com os seus deveres sociais, né? Não só para os de dentro de casa, não só para os amigos, mas estender esse dever, né, cristão, ou esse dever social a todos que vivem junto conosco, seja no nosso barco, seja na nossa cidade, seja no nosso país, seja no nosso planeta, não é? Então, quando ele coloca aqui na resposta, numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele, a gente entende que a gente está passando por um processo que a gente ainda não consegue fazê-lo, né? Cumprir com esse dever, mas que nós chegaremos lá. Ele está mostrando para a gente qual é o ponto que a gente deve atingir. É isso que esse irmão aqui coloca para nós. E aí o Kardec, na 888A, que ele desmembrou a pergunta, ele pergunta assim para o nosso amigo espiritual: então condenais a esmola, né? Porque nessa primeira resposta, o irmão espiritual, né, ao responder, deixa bem claro que a esmola, como nós fazemos hoje, ela depende da boa vontade e ela é ocasional, ela pode acontecer ou não, né? Então, a esmola, desse ponto de vista, ela é bem frágil. Ela não consegue atender a lei de amor, de justiça e caridade, que manda, né, que coloca pra gente o dever de querer para o outro aquilo que a gente quer pra gente. Ou seja, eu preciso atender a necessidade do meu irmão, não só de vez em quando, não só quando eu quero, mas sempre, né? E aí o Kardec, então, pergunta para esse amigo espiritual novamente: então você condena a esmola? E aí esse espírito responde: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem... Vocês lembram no Evangelho? Tem um capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que vai falar sobre o homem de bem. Quem é o homem de bem? É aquele que cumpre com os seus deveres diante de Deus. Então, vamos entendendo aqui como é que esse irmão está levando a gente, né, a crescer, a amadurecer espiritualmente, a amadurecer moralmente, para a gente entender como que a gente deve realizar, né, esse relacionamento com o nosso irmão, que não é nem sempre é o de casa, né? É o irmão que está ao nosso redor no momento que a gente estiver. Então, ele fala assim: o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor, ou seja, ao fazer, né, ao praticar a caridade, a ajuda, tem formas da gente fazer, né? Se a gente fizer com amor, acolhendo aquele irmão, entendendo a condição dele, entendendo que a gente poderia estar ali, entendendo que de repente aquele irmão, por sermos nós espíritas e entendermos que o espírito tem muitas encarnações, né? Entendendo que aquele irmão que está ali na nossa frente precisando de ajuda pode ser um irmão, parente, amigo nosso de outras encarnações. Então, o serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for feito com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Então, é como proceder, como fazer a caridade. Principalmente a caridade material, né? Que a gente acha assim, não, mas eu dei. Então, como foi? Qual foi o sentimento que brotou do seu coração naquele momento? Qual foi a sua forma de falar naquele momento? É isso que vale, né? Às vezes vale mais do que o que você deu materialmente para aquele irmão necessitado. Porque a tua vibração o impactou.
Se for positiva, beleza para você. Se for negativa, aí perdeu a validade a ação. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Outro ponto da caridade, né? Porque a gente vem de um passado onde as pessoas buscavam fazer propaganda de si mesma, né? Olha como eu sou bacana, porque eu faço tal ação. Olha como eu sou caridosa, olha como... Então, com Jesus, a gente aprende a fazer a caridade sem ostentação. Fazer a caridade por um sentimento íntimo e desejo de ver o outro irmão feliz. E é isso que faz a gente se ajudar em primeiro lugar, porque a prática do amor, ela ajuda sim o outro, mas quando a gente faz ela de forma verdadeira, ela ajuda primeiramente a gente, né? É necessário, continua a resposta, é necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Então, uma coisa é você dar esmola, outra coisa é a beneficência, né? É você abraçar aquele irmão, acolher aquele coração, não ficar pensando, mas será que ele merece? Será que ele vai usar para isso? Ele vai dar para o outro? Ele vai jogar fora? A beneficência, ela não pensa. Ela não fica argumentando, né? Se a pessoa merece ou não, o que ela vai fazer com a tua doação. A beneficência, ela apenas acolhe e dá o que for de melhor e o que puder dar naquele momento, mas de coração. Então, é necessário distinguir esmola, propriamente dita, de beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar, porque nós ainda não sabemos praticar a caridade. Então, quando a gente pratica a caridade, muitas vezes a gente fere, né, ao invés de ajudar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Então, quando a gente abraça com o coração, com a beneficência, a gente consegue o auxílio verdadeiro e também se auxilia no aprendizado do amor. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Então, o amor é a lei das leis, que mantém tudo funcionando, seja no campo orgânico dos vivos, ou seja no inorgânico, porque ela é lei de atração. Não olvidei jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Tem que ter essa lucidez. Seja eu um espírito encarnado ou desencarnado, eu vou ter alguém que está acima de mim, que me assiste, que me orienta, e vou ter alguém abaixo de mim que eu vou precisar orientar e ajudar. Nós formamos um elo, né? Não é assim a família divina? Os mais adiantados ajudam os que vêm atrás. Então, a gente forma um grande elo. Então, se somos ajudados, temos o dever de ajudar. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbulo, que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. E as misérias ocultas estão lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os sofrimentos morais, as tristezas, as decepções, as dificuldades de todas as ordens, não é? Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Isso é caridade, né?
que muitas vezes a gente não consegue fazer. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Também não é ficar ditando norma, é o exemplo da gente, né? Como é que eu vou instruir e moralizar? Instruir pela boa palavra, mas a parte mais assim, que vai fixar na mente de qualquer irmão que nos acompanha é o nosso exemplo, né? Aquilo que a gente faz. E para o plano espiritual, os irmãos que nos acompanham, eles percebem nossos sentimentos, nossos pensamentos, então a gente precisa prestar atenção com tudo que a gente produz, né? Então, sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quem passa essa mensagem é São Vicente de Paulo, um irmão que viveu encarnado aqui na Terra, né? Ele viveu entre os anos de 1581 a 1660, ele foi um sacerdote francês que meio que revolucionou essa questão do ser religioso, né? Que ficava muito enclausurado só nas práticas da oração. Ele entendeu que precisava sim do trabalho fraternal, de ir em busca do irmão necessitado de todas as ordens, seja o necessitado financeiramente, seja aquele entristecido, o desiludido, o desamparado de qualquer situação, ir atrás e o ajudar, o amparar. Ele também fundou uma ordem feminina, porque nesse tempo aqui que a gente está falando, né, as freiras e as religiosas, elas ficavam só na contemplação, também na oração. E essa ordem que ele fundou, ela é uma ordem ativa, né, que vai também fazer a beneficência, a prática da caridade àqueles irmãos que mais necessitavam. Então, São Vicente de Paulo é um desses nossos espíritos amorosos que muito ajudou a humanidade e tem ajudado ainda, né, com as suas mensagens, a entender o que realmente é a caridade e como fazê-la, né? Então, é ele que deu essas respostas aqui para o Kardec. E aí, a última perguntinha, a 889. Não há homens, pergunta Kardec, reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? E tem mesmo, né? São os indolentes, os preguiçosos, os pródigos, né? Lembra do filho pródigo que desperdiçou tudo? Ele tanto tinha e acabou ficando sem nada, né? Então, assim, né? Há homens seduzidos à mendicidade por sua própria culpa. E o espírito amigo vai responder, sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, do que depende a melhora do nosso globo? Da boa educação moral. É isso, né? É isso que está faltando. A compreensão do Evangelho de Jesus, né? A compreensão e a prática do Evangelho. É isso que está faltando para a gente alavancar, sair dessa condição dos vícios, dos defeitos, né? Das vaidades, das vantagens individuais. É a educação moral que está faltando para nós. Porque, assim, riqueza, a gente não pode se queixar, porque Deus deu para a gente um planeta maravilhoso, né? Ele tem tudo que é necessário para todos nós vivermos bem. O problema é que, como nós não temos ainda uma condição de maturidade espiritual necessária para desfrutar destes bens com equilíbrio, alguns retiram para si grande parte dessa riqueza do planeta, deixando para muitos o pouco que sobrou. Então,
realmente ainda nós temos essa dificuldade, né, dentro da nossa sociedade. Então, mais um tanto de tempo para frente, provavelmente estaremos numa outra condição de pensar. Mas para a gente poder chegar lá, tem que começar agora, com firmeza e determinação, o exercício do Evangelho de Jesus, a prática da boa educação moral, sem dúvida. É ela que vai assegurar as nossas escolhas, né? Os nossos deveres, a gente não esquecer o que é que a gente tem que fazer com relação ao nosso próximo. E aí, a gente procurando uma mensagem de Emmanuel, que sempre traz muita luz para a gente nessa questão dos entendimentos, as lições de Jesus, a gente encontrou uma mensagem que chama exatamente esmola, tá? No livrinho Fonte Viva, é a lição de número 60. E essa lição do Fonte Viva começa por um trecho do Novo Testamento, que está lá em Lucas, e diz assim: dai antes esmola do que tiverdes. E a gente vai ficar assim, mas do que tivermos? A peça de roupa que está no guarda-roupa, o alimento que eu não estou usando no armário, não se trata só disso não, vai bem além. Então nós vamos ver, né? Dar o que temos, diz a liçãozinha do Fonte Viva, é diferente de dar o que detemos. A peça de roupa, o alimento, é aquilo que detemos, porque na verdade, né, as condições materiais o Pai nos oferece. Mas o que é que nós temos de nós? A caridade é sublime em todos os aspectos. A da caridade material é necessária à manutenção da existência de muitos irmãos, mas as doações de nossa esfera íntima são primordiais, não podem faltar. Perguntemos a nós mesmos, não é? O que temos de nós a oferecer? Que espécie de emoções estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos em nossos irmãos? Como nós nos relacionamos com os nossos companheiros de jornada diária, os familiares, vizinhos, pessoal do trabalho? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Tudo isso é nosso. Não devemos dar pedra de indiferença aos corações famintos do pão da fraternidade. Necessário é amealhar em nosso espírito as boas reservas da compreensão, emitindo tesouros de amizade e de entendimento que o Mestre nos confiou a prática do bem a todos aqueles que nos rodeiam, tanto perto quanto longe. É sempre reduzida à caridade que alimenta o estômago, mas que não se esqueça a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos, dedicando ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. E assim nós vamos finalizando o nosso estudo aqui com Emmanuel, pedindo a bênção ao Pai para todos nós e pedindo aos amigos espirituais que nos ajudem na questão da vigilância. Na vigilância dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos,
na vigilância da nossa fala e das nossas ações, para que todo esse aprendizado que a gente está fazendo possa fluir sempre positivamente em direção dos irmãos que nos rodeiam. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.